Primeiro, antes de te responder, só parabenizar as meninas. Ontem a gente já se abraçou, né? Cantou junto, então, mas foi muito bom ver os filmes juntos e especialmente ver, assim, para mim, uma correlação muito bonita dos olhos, né, da Maria e da Eduarda, assim, né, como os filmes, como os olhos têm uma importância nesses filmes, né, como falam muito. E eu adorei, parabéns, de verdade. Obrigado pelas palavras. Sobre a sua pergunta, é um esforço, né, um exercício ético muito complicado, assim, né? Então ele foi colocado, ele não foi uma questão que surgiu, nossa, era uma questão que já estava colocada no processo de pré-produção, né? Muita discussão com isso, de como a gente ia lidar com esse processo. Eu falei com muita gente antes de filmar, né? Com muitas jovens, tanto da escola em que o filme é filmado, quanto jovens que passaram por situações, né, de opressão ligadas ao cyberbullying, quanto pessoas que tiveram tentativa de suicídio. E falei também com um universo que não está no filme, mas que eu achei que podia, de alguma maneira, me ajudar, que eram com meninas que se expõem na internet, diferente do que acontece no filme, mas meninas que cobram para estar na internet, né, e foram conversas lindas, porque muitas delas eram feministas, assim, muito firmes nas suas convicções, e eu tenho uma lembrança muito clara do final de uma dessas conversas, né, muito antes do período de pré-produção, em que, na hora que ela foi se despedir de mim, de abraçar, ela falou assim: muito cuidado como você vai filmar o corpo dessas meninas. E isso ficou muito forte em mim, assim, era uma fala que eu acho que me acompanhou durante esse processo. De alguma forma, elas também tinham acesso completo ao monitor, né? Então eram questões que elas também, que passaram por elas. E com relação ao Luiz, né, nessa coisa da filmografia, de como que a gente ia contar isso, a gente teve um processo que era um exercício diário de reflexão sobre o material. Então eu fiquei com uma sensação, né, assim, já por outras experiências. Eu, na verdade, já tinha feito uns curtas, uma experiência de um telefilme, né, lá atrás fiz um longa de episódios. Eu tinha uma sensação que os meus documentários eram sempre muito melhores que minhas ficções. Muito, assim, eu falava, gente, o que acontece, né? E nesse processo eu ficava pensando quais eram os processos que poderiam me ajudar, né, a tentar encontrar alguma potência. E dessas respostas não tem exatamente a ver com o documentário, mas tem a ver com o processo de filmar, é que o copião perdeu a sua função, a função inicial de cada vez que o negativo estava preservado, só que ele, por trás dele, tinha uma outra força, que era de fazer com que a equipe pudesse ver o que ela estava filmando. E numa proporção que não fosse a tela dos monitorzinhos que a gente acompanha no set, que as coisas são pequenas, que você vê mais ou menos o que está acontecendo. Então primeiramente eu me propus, ao final do set de filmagem, a logger me entregava o material do dia, e inicialmente eu revisitava esse material para entender. E aí, com o passar dos dias, o Luiz foi chegando. Então a gente começou a passar 2, 3, 4 horas com o material filmado, entendendo esse material, que caminho que o filme estava tomando. E essa discussão ela passava muito por esse lugar, né? Por exemplo, a gente tinha coisas que a gente filmou 2, 3 vezes. A gente voltava, encontrava um espacinho no plano de filmagem e filmava de novo, diminuía no tempo, na ordem do dia, uma coisa para poder voltar e filmar de novo, né? Claro que dentro das locações, dentro de uma estrutura, né, da produção com amor, que a Marcela está aqui, que a gente tinha, né? A gente tinha, obviamente, os limites de não atravessar algumas questões que iam impactar do ponto de vista da logística, mas a gente não teve medo de filmar de novo, né? Por exemplo, mesmo quando ela está dançando para a Emília no quarto dela, a gente foi descobrindo que aquela câmera tinha que ser mais fechada, que a gente tinha que revelar menos sobre aquele corpo. A gente começou aberto, levando para a montagem, e fomos descobrir por essa sorte de ter revisitado o material durante o processo. Vocês querem falar sobre isso? Alguma coisa, Luiz?
Eu acho assim que não é sorte, eu acho que foi um método criado mesmo, assim, né? Eu acho que isso, a potência do filme, para mim, passa muito por aí, né? Assim, o quanto a gente pesquisou, sabe, a visualidade do filme, através dos ensaios que a gente filmou, depois filmou de novo nas locações, assim, descobriu, elas informaram para a gente, as atrizes, sabe, tudo que a gente precisava, né? E a gente montou esse material e revia, e chegava, a gente tinha que chegar na potência do ensaio, né? Assim, eu acho que o mais importante para mim, desse processo do filme, que é um processo super bonito, eu acho, né? É que a gente tinha uma matéria-prima ali, que eram elas, no ensaio, filmamos 2 vezes, assim, na locação, e a gente tinha uma coisa muito potente, a gente tinha que chegar, o filme tinha que ser tão potente quanto aquele ensaio delas que davam o melhor, sabe? E eu acho que isso, várias coisas, referendaram e fizeram que a gente tivesse, assim, segurança de alguns enquadramentos, assim, sabe? Então, acho que tem algumas cenas que a gente tem que chegar ali está muito bom, porque a gente vai abrir mão de uma decupagem clássica nossa, sabe? Que a gente pensou ali, a gente estudava muito, né? O material filmado, olhava e refletia. Como é a próxima cena, sabe, que a gente vai fazer? Eu lembro que tinha esse processo, né? Como é a próxima cena? Vamos estudar como que ela tem que ser, ela tem que dialogar com essa cena que a gente acabou de fazer ali, que vamos montar. Então, acho que tem essa potência no filme e eu acho que isso, quer dizer, refletiu muito de como a gente, o que elas deram para a gente, as atrizes, né? Então, todo o processo de inteligência delas, dramática, sabe? Acho super interessante. Essa questão também de poder refazer, né? Assim, todo filme que eu faço, assim, eu tenho a impressão de que vou ter que fazer de novo, né? Geralmente falo para o diretor, pô, vamos filmar de novo, assim, porque a gente ficou tão inteligente com o processo e, poxa, acabou, né? A gente não vai fazer, chato, assim. E eu acho que teve isso, né? A gente poder refazer, ver coisas, a gente estava tão vivo, tão inteiro ali dentro, teve a chance de refazer coisas, que é muito bom assim, refazer. E a gente via na tela grande, né? Acordava de manhã cedo lá, porque a gente estava lá montando um projetor grande, já tinha montado cenas, projetava grande, que eu acho que é uma diferença. Né? Para a gente ficar inteligente com o filme, acho que é um filme tudo isso, né? Esse processo. Dentro desse processo, ontem eu não citei nominalmente e acho importante fazer, que é a participação e a importância da Maíra Mesquita, que é a diretora de arte. Queria muito que ela estivesse aqui, porque também essa reflexão sobre essa imagem também passou muito por ela. E ela, eu estava falando, dando uma entrevista agora, eu estava lembrando, dificilmente passava um dia que ela não entrava na minha sala com uma questão de uma superfície do filme que eu não tinha enxergado ainda. E aí ela ia embora, e aí voltava no dia seguinte, eu falava, calma, nem a questão de ontem ainda não está resolvida, assim, então ela foi fundamental, né, nessa troca, nesse triângulo junto com o Luiz, para discutir essas questões, inclusive as questões éticas de como a gente